Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos mais uma vez aqui no nosso Legriópolis para desbravarmos as fronteiras da ciência, da filosofia e da literatura. E hoje, trazendo mais uma vez o livro do nosso querido Maçom Moisés, A Criação Literária. Prosa, crônica, ensaio, conto, romance, novela, crítica e teatro. E nós estávamos lendo a parte que fala de romance. E dentro da parte que fala de romance, nós líamos o capítulo... vamos ver qual é o capítulo... O capítulo... O romance do tempo cronológico. O romance do tempo cronológico. E dentro do romance do tempo cronológico, nós lemos sobre as personagens e hoje nós vamos ler sobre a linguagem. Vamos ver o que ele diz sobre a linguagem do romance. Vamos localizar aqui. Ele fala do romance do tempo psicológico, do tempo cronológico, fala da linguagem. Então vamos ver o que ele diz sobre a linguagem. A linguagem é entendida como o emprego de um vocabulário em suas categorias morfológicas e sintáticas, constitui um importante capítulo de toda obra literária, incluindo o romance. Na verdade, um romance de certa classe é, por princípio, um romance bem feito e bem escrito. Evidentemente, não significa uma apologia da forma, do estilo, em detrimento do conteúdo, caso os consideremos precariamente como entidades autônomas. A semelhança de todo ser humano cujo corpo seria a parte visível de uma invisível vida psíquica. O romancista nem deve desprezar o estilo em que vaza suas obras, nem deve torná-lo fim por si próprio. Embora não se possa afirmar que também não é meio, pois está identificado indissociavelmente à ideia que transmite. O ficcionista ambicioso de perenizar sua obra deve atentar para a linguagem empregada. Assim, nem deve incidir no desleixo do Jorge Amado anterior a Gabriela Cravo e Canela, nem no esteticismo retórico de um Coelho Neto. O bem feito e bem escrito querem referir-se a um acordo consubstancial entre o que o romancista diz e o modo empregado para o dizer. Desmanchado o acordo em favor de um dos lados, a obra desequilibra-se e falha, pois o leitor exigente não aceita uma história bem inventada, mas expressa distraidamente, nem um estilo brilhante para revestir pobre capacidade inventiva. Num caso e no outro, o resultado é sempre nulo ou próximo disso. Tanto é assim que se torna inconcebível a existência de um bom romance mal escrito. A categoria bom já denota o perfeito equilíbrio entre a expressão e o exprimido, o continente e o conteúdo, o significante, o significado. Há uma repulsão natural entre o bom e o mal. Da mesma forma quando se trata do mau romance, mas bem escrito.
que no caso a conclusão é que sempre se trata simplesmente de um mau romance. Em suma, entrando à categoria mal, seja na expressão, seja no expresso, o balanço torna-se negativo. Por outro lado, o bom romance implica sempre o consórcio harmônico entre uma e outra camada literária. Os dois extremos citados correspondem certamente a talentos especiais, mas também a noções antagônicas de romance, sua natureza e sua função. Para os que encaram o romance como reportagem, fotografia da realidade ou obra a serviço de uma causa qualquer, o estilo constitui aspecto secundário e pode ser frouxo ou primário, pois apenas lhes interessa aquilo que se chamou durante algum tempo de mensagem. A consequência de tal distorção conhecemos-la bem. Tais ficcionistas acabam tragados na voragem do tempo. Passado o prurido que lhes condicionou a criação de uma obra polêmica ou baseada numa deformada visão do problema romanesco, o tempo faz justiça e reduz-los à expressão mais simples. Zola tipifica nitidamente a trajetória de um escritor de superior talento que vem sendo aos poucos esquecido em favor de outros que não se deixaram seduzir pelo canto de sereia de uma arte falsamente participante. Entre estes últimos, situa-se Flaubert, cujas obras revelam a aliança entre o retrato fiel de uma fração da sociedade francesa, oitocentista, e um estilo castigado, inspirado na procura do termo próprio para esculpir emoções e intuições, que de outro modo se embaciariam ou se perderiam para sempre. No ângulo oposto se agrupam aqueles que consideram o romance como arte de estilo, arte do estilo, como se exercitassem o seu poder de escultor com qualquer assunto, assim projetando a expressão antes da invenção. Exemplo: Coelho Neto entre nós e Anatole France na Europa, ambos seduzidos pelo estilo como o fim último do romance. Entretanto, foi o romance arte que criaram alguns dos melhores ficcionistas do século XX: Proust, Gide, James Joyce, Huxley, Virginia Woolf, etc. Melhores, graças a realizarem a desejada harmonia entre expressão e invenção. Na verdade, inventaram não só o enredo ou a substância romanesca, como também a expressão. Com isso, inventaram ou descobriram uma unidade emocional expressiva, pois seu talento imaginativo criou também um meio expressivo adequado às intuições. Neles, a linguagem desobedece aos padrões tradicionais, exatamente porque novo é o conteúdo expresso. Na elaboração de suas obras, o trabalho artesanal funciona como regra constante, muito embora se possa discutir até que ponto tais escritores procedam conscientemente e em que grau, portanto, obedecem a estímulos inconscientes e secretos. Em resumo, a luta pela expressão, de que nos fala Fidelino de Figueiredo,
não significa que o escritor deva rebuscar a forma rara e brilhante para moldar suas ideias, mas o esforço por cunhar representações verbais adequadas e tão novas quanto as novas intuições e descobertas. Ao invés do estilo pelo estilo, arte pela arte, o estilo como uma trágica batalha contra o inefável, ou o que até a data pertencia ao mundo das vivências adormecidas. Em suma, a arte ressumando vida numa permanente bipolaridade. Afinal, obra de arte como construção e estrutura, seja do ângulo externo visual, seja do interno apenas perceptível pela imaginação. Assim, a linguagem seria a matéria habitada por uma forma. Assim, a linguagem seria a matéria habitada por uma forma, a matéria nova adquirida por uma forma, o vaso em que a forma alcança a vida e permanece. Interessante as metáforas que o maçom Moisés usa para falar da linguagem aqui, então. E é isso aí que eu ia trazer dessa sessão do Legreópolis. Espero que vocês tenham gostado de mais essa sessão. Eu vejo que os vídeos que eu publiquei lendo livros do Maçom Moisés são os mais visitados, mais visitados. É por isso que eu estou colocando novamente ele hoje. Porém, os menos visitados também serão retomados para que nós comecemos a movimentar e mobilizar as pessoas para o ato da leitura, para a divulgação de autores importantes, para trazer para o debate questões importantes, relevantes para a nossa época. Muito obrigado e até a próxima.